E aí, gente boa, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Me conte como é que estamos por aí nesta manhã, como estamos começando a nossa segunda-feira. Essa semana a gente tem a produção desse conteúdo para vocês. Oi, Mai, oi, Clau, oi, Jack. Gente, vão entrando por aí. Essa semana a gente tem a produção desse conteúdo de hoje para vocês, com uma super convidada. A gente também tem uma produção amanhã e a gente está falando aqui por esses dias bastante sobre educação parental. Gente, hoje eu trago para vocês uma super convidada, uma pessoa que eu admiro muito, conheci, tive a honra e o privilégio de conhecer pelas redes sociais e assim, falei, gente, preciso me aproximar dessa pessoa, aprender um pouco mais com essa pessoa, porque é incrível o conteúdo que ela tem para ensinar pra gente. Então eu vou trazer para vocês, daqui a pouquinho, a Alcione deve se conectar aqui com a gente, eu vou trazer para vocês a Alcione. Ela traz pra gente um conteúdo de educação parental. Sigam aí a página dela, Alcione Andrade Oficial. Gente, vocês vão conhecer muito a respeito dessa mulher, de tudo que ela estuda, né? Ela explica pra gente que ela ajuda a gente a educar os nossos filhos com segurança, construindo um ambiente de confiança e respeito. E ela oferece um mini curso gratuito para mães, para pais. Tem gente que acha que porque pariu já tá sabendo, né? Que é instintivo o conhecimento sobre ser pai e ser mãe. Só que não é bem assim, né, gente? Então a Alcione vai mostrar pra gente que quando a gente não tendência de perpetuá-los. Puxa, que triste, né? Que os nossos seres mais queridos sofram com as nossas dores, em lugar de a gente superá-las, né? Alcione, minha querida, muito bom dia. Gratidão imensa por você estar aqui conosco hoje, Bom viu? dia, Irene. Imagina, obrigada a você pelo convite. Você tá me ouvindo bem? Eu tô aqui com fone, não sei se eu coloco, se eu não coloco. Ó, eu tô te ouvindo bem. Vamos ver o que o povo diz aí também. Eu também tô sem fone, não sei se é preciso. Vocês digam aí se vocês estão ouvindo bem a gente. Eu tô te ouvindo super bem, Alcione. Ai, que Querida, bom. eu queria que você se apresentasse melhor do que eu fiz. Conta pra gente quem é você, qual que é a sua contribuição para o mundo, como que você anda impactando positivamente esse mundo. Conta pra gente. Ai, obrigada, que delícia, né? Então, eu sou a segunda filha, olha que interessante, me veio agora como me apresentar. Eu sou a segunda filha de 5 irmãos, de um casal muito é, correto, um casal muito alinhado e que fez questão de educar esses filhos de uma forma muito exemplar, né? Então eu vim de uma educação tradicional forte, de sucesso, que deu certo para todo mundo. E aí, quando eu comecei a pensar, né, eu trabalhava já com desenvolvimento de pessoas na parte de coaching de carreira, e aí eu fiquei no coaching para as mulheres, e aí eu percebia que tinha muito essa questão de quando eu virava mãe, as pessoas meio que pareciam que se perdiam, eu achava aquilo tão estranho, eu falava, nossa, gente, pelo amor de Deus, né? Aí eu tive meu primeiro filho, e aí quando eu tive meu primeiro filho, tudo realmente meio que caiu por terra, assim, tudo que eu acreditava desse certo e errado, desse, né, a educação certa, a linha correta, e isso começou desde o parto. Quando eu fui pensar no parto, pensar, estudar sobre gestação, porque eu sou super cabeção, eu vou estudando por conta, assim, meio autodidata. Eu falei, gente, como assim? Meu parto, que, né, meu pai é obstetra, pra você ter uma ideia. E aí eu comecei a pensar, mas eu quero fazer tudo diferente do que ele fala, e agora? Ele tá errado, mas como meu pai pode estar errado? Ou será que existe certo e errado? Ou será que são escolhas? E começou a vir muita coisa realmente, me tirou do meu prumo. E aí eu tenho 3 filhos hoje, então o Joaquim já tá com 8 anos, então há 8 anos esse processo começou. E eu comecei a estudar parentalidade, comecei a estudar, na verdade eu comecei com a criação com apego, disciplina positiva, na verdade disciplina positiva. Aí fomos para a criação com apego, a disciplina positiva. Eu não sou contra a disciplina positiva, mas eu acho que ela tem um quê das pessoas levarem ela para um lugar muito superficial. E aí a gente cai em erros assim absurdos, né? De ferramentas, então assim, eu tenho bastante cuidado quando as pessoas falam, mas eu educo a disciplina positiva, tipo, como assim, né? Então, bastante cuidado.
Mas aí fui para criação com apego, e daí da criação com apego, impossível a gente não começar a entrar em neurociência. E aí comecei a olhar para trauma, e aí me apaixonei pelo Gabor Maté, que você trouxe vários conteúdos dele aqui essa semana. E aí comecei a ir atrás de outros neurocientistas também que falassem de parentalidade, né? Gente, quem mais fala disso precisa estudar. E é isso. Hoje eu atuo, né, por meio das redes sociais. A gente já fizemos alguns cursos, modelos de curso. Eu falo a gente porque meu marido também é educador parental. Ele saiu, ele decidiu, ele trabalhou muito tempo na canoagem brasileira e daí ele decidiu sair para fazer um ano sabático, já faz 4 anos sabáticos. Mas aí ele se aprofundou, imagina, no dia a dia com 3 crianças, né? Eu trabalhando e ele ficando com elas. Eu nunca esqueço, foi muito legal, eu adoro contar essa história, que é a primeira vez que ele ficou em casa com as crianças e eu saí para trabalhar o dia inteiro. Eu cheguei em casa no fim do dia, abri a porta e ele estava me olhando assim, com aquela olheira, assim. Ele falou, nunca mais faça isso comigo. Aí eu falei, ai, finalmente um homem entendeu o que é ficar o dia inteiro em casa. E falou, nossa, eu trabalho anos e não canso desse jeito, e não tenho essa frustração. O problema dele é que ele terminou o dia frustrado, sabe? Ele falou, tudo que eu fiz já tá desfeito. Tipo, parece que eu não fiz nada o dia inteiro. Eu falei, exatamente isso é a questão. Bem-vindo ao meu mundo, né? Bem-vindo. E aí foi muito legal, porque ele entrou nesse mundo também, então a gente teve mais possibilidades de estudar, de tentar colocar em prática, apoio, né? Muita gente fala, se você consegue sempre. Claro que eu não consigo sempre. Todos os dias, eu faço milhares de questões, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Eu sou resultado de muitos traumas que me dificultam ir para outros caminhos ainda. Mas eu tenho essa possibilidade de contar com ele, porque ele já entende um pouco mais também do que eu estou pedindo, que tipo de apoio. Então tem momentos que eu falo, assume que eu não consigo, saio de perto, né? E aí ele tem essa possibilidade e assim vai. Mas hoje, então, a gente atua por meio das redes, oferecemos cursos online, atendimentos, e aí acabou que tivemos um caso aí, depois se tiver tempo eu falo um pouquinho sobre ele, do acidente da Aurora, né? Que acabou levando a gente para dentro de um hospital e vivemos situações traumáticas horríveis dentro desse hospital. E aí isso abriu certas portas para a gente olhar um pouco mais para traumas também na área de saúde. Então, acho que eu estou tendo essas duas vertentes agora aí de atuação, que é esse olhar para a parentalidade mesmo, para dentro das casas, mas eu estou começando a perceber que é o que eu vivi lá, que eu falei, não adianta só eu saber, ou os pais saberem, porque os filhos estarão no mundo, a gente precisa levar isso para os outros lugares também, né? Então, as escolas, que você traz muito, né? As instituições de ensino, mas também as instituições de saúde, todas as instituições vão precisar acessar isso, senão realmente não vai ter como a gente mudar a sociedade que a gente quer, né? E trazer a saúde que a gente quer trazer para todo mundo. Acho que essa sou eu aí, Quando você bastante, traz né? isso, eu acho... Desculpa, Luciano. Quando você traz isso, eu acho super importante a gente falar sobre o nosso papel em geral, né? O teu papel, de você que está aí assistindo a gente, de você que está ouvindo a gente, o seu papel de espalhar essas informações também, né? Veja esse conteúdo gratuito que a gente está produzindo aqui na rede social, quanta coisa aberta e gratuita a gente tem. Claro que a gente também tem os cursos pagos, porque a gente precisa pagar toda uma estrutura que a gente constrói dentro das nossas instituições, mas a quantidade de material gratuito que a gente produz, gente, é uma coisa assim, infinita, brutal, né? Aqui na Reinventando a Educação, a gente tem mais de 400 horas de material produzido no nosso YouTube. Então, se você não segue ainda, corre lá, Reinventando a Educação no YouTube, cheio de curso aberto. E aí as pessoas me perguntam, mas você anda pela escola pública, pelo terceiro setor, pela empresa, pelas empresas, pelo mundo corporativo, pelas escolas privadas? Sim, gente, porque é a mesma pessoa, sabe? Aquele executivo, ele também é pai de um aluno de escola privada e que precisa de atenção. A família precisa entrar na escola e precisa participar da gestão escolar. Não basta pagar a mensalidade, né? Aquela pessoa que conta com os serviços de uma ONG, ela é pai de um aluno, provavelmente, de um aluno de escola pública. Então, aquela pessoa precisa saber quais são os direitos dela, mas também quais são os deveres, quais são as possibilidades que ela tem dentro de uma escola pública. Todo mundo, gente, precisa saber que a educação dos filhos não é um negócio inato. Ah, eu sou pai, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Nós que somos educadores, nunca sabemos o que estamos fazendo. Sempre estamos estudando como cada pessoa, entendendo cada pessoa como um universo novo a ser descoberto. Então, eu acho, entendo, Alcione, e pelo que você escreve nas suas redes sociais, acho que você está de acordo com isso,
que cada pai, cada mãe, cada responsável pela criação de um ser humano, né, precisa ter essa consciência sobre a importância de estudar. Né? Então, ser pai não te otorga o saber e o conhecimento necessário, principalmente para que a gente não saia por aí perpetuando, reproduzindo os nossos medos, os nossos traumas, as nossas crenças limitantes herdadas, né, da forma como a gente foi criado. A gente pode aproveitar o que houve de bom na nossa criação, mas de bom de verdade, né? Sem aquela frase de, eu apanhei muito, mas eu sobrevivi. Né? Ou, me castigaram muito, mas olha, tô aqui, tô vivo. Eu cresci numa escassez danada, mas isso me deu casca para aguentar as porradas do mundo. Gente, menos, mas muito menos mesmo violência e muito mais amorosidade. Se a gente colocar a amorosidade aí acima de tudo, a gente vai encontrar boas respostas, mas nunca a gente vai encontrar boas respostas sem uma boa dose de dedicação, de estudos e de partilha. Isso que você propõe, Alcione, com os seus cursos, as suas mentorias, eu acho fundamental, que é a partilha, é a gente poder partilhar vulnerabilidades. Eu chorei muito com os seus posts do momento em que você estava dentro do hospital, entendendo toda a rotina do hospital, todos os traumas, né, que podem e são gerados dentro daquele contexto. Então, se por um lado você está tentando salvar a vida da tua filha, fazer com que ela tenha mais, enfim, se sinta acolhida, saia dali com menos sequelas. Por outro lado, você sabe que se as sequelas não são físicas, elas são mentais, de tamanha violência que está acontecendo ali naquele ambiente. Então, sim, também precisamos entrar nos hospitais, também precisamos oferecer formações a pediatras, a médicos de maneira geral. Eu ainda me assusto, e enfatizo sempre aqui, eu ainda me assusto com essa coisa de oferecemos um atendimento humanizado. Ué, mas eu fui no hospital, não fui no veterinário, que mínimo aqui que seja um atendimento humanizado? Né? Ou entrar numa escola e ler, oferecemos uma educação humanizada. Sim, mas eu não estou no pet shop, de novo, eu estou numa escola. O que eu espero é isso não é um diferencial. Né? Em se tratando de humanos, oferecer qualquer tipo de serviço humanizado é o esperado, chega a ser redundante e vergonhoso você colocar isso numa parede do teu consultório, da tua escola, como se fosse um grande diferencial. Então, gente, vamos respirar amor, vamos ser amor e vamos pensar um pouquinho, né, nessas coisas que a gente anda colocando aí como diferencial quando devia ser o normal, né? Alcione, por que e o que você diria hoje para os pediatras a partir do que você passou dentro do hospital em relação a traumas? O que a gente precisa saber como pai, como mãe, mas também como profissionais de saúde? Então, todo o nosso sistema, na verdade, de formação profissional, independente da área, ele tem foco no resultado, né? Como nós fomos criados, é o foco no resultado. Então, nós não aprendemos a focar na relação. O que essa relação tem? Meu Deus, como assim? O que eu diria, e é o que eu acho que vai ser hoje minha frente, assim, né, para essa linha de trabalho dentro das instituições de saúde, é que a gente amplie um pouco mais nossa visão e aprofunde, né, questões, que saia do resultado visível físico e que a gente possa entender a complexidade daquele ser humano para entender o resultado a longo prazo. Nós somos uma sociedade ainda que vive no imediatismo total. A nossa educação foi feita imediatista, né? Então, o que é uma criança educada? É uma criança que sabe se comportar em qualquer ambiente. Cara, isso é tão imediato, tão violento, porque a criança não pode saber se comportar em qualquer ambiente. Porque para saber se comportar em qualquer ambiente, o cérebro dela tem que estar pronto. Então, a criança que sabe se comportar em qualquer ambiente vem de um olhar imediatista de eu quero o resultado da minha educação logo, para receber meus aplausos. Por quê? Porque o aplauso só vem de coisas imediatas, né? Ninguém espera o longo prazo para ver o resultado. Tem que ser agora. E aí, nós prejudicamos todo o desenvolvimento dessa sociedade que continua o resto da vida correndo atrás de resultados e nunca se sente satisfeita. Por quê? Porque não é imediato o processo, né? E a gente corre atrás do imediatismo. E a mesma coisa os profissionais de saúde. Então, e aí todo o sistema, né? A gente tem que entender. Hoje, uma mulher comentou no meu post e tal, eu falei, Mas a imagem congelou, pera.
Vamos ver. Ixi, gente, acho que a Alcione caiu. Vamos tentar devolver ela aqui. Ela havia avisado mesmo que a internet dela estava falhando um pouquinho. Vamos ver se ela consegue voltar. Gente, eu vou aproveitar que a Alcione está aí tentando essa reconexão e vou falar para vocês um pouco uma dica de livro que eu quero dar para vocês. O Gabor Maté. A gente colocou um trecho do vídeo dele hoje. Gabor Maté, o mito do normal. Gabor Maté, o mito do normal. Incrível como esse livro fala a nossa alma, né? Ele fala de trauma, saúde e cura em um mundo doente. Fundamental que a gente leia esse livro, entenda um pouco sobre quais são os nossos traumas, qual é a origem do nosso trauma, quais são os gatilhos que despertam os nossos traumas, que revivem, acordam, né, os nossos monstros, e quais são as estratégias que a gente pode adotar para a gente poder ter uma vida plena e de bem-estar, sem a gente continuar se contentando com sobreviver, né? Então, super aconselho esse livro, viu? Olha, a Alcione está voltando aqui para a gente. Vamos lá, Alcione, vamos ver se você consegue conectar de novo. Eu separei vários trechos desse livro aqui, gente, para a gente fazer uma leitura compartilhada. Alcione, voltou, querida? Voltei. Desculpa, mas Boa, vai dar certo. imagina. Vamos Vamos embora. embora. Sim, o que você comentava? Então, com relação aos profissionais de saúde, né, os pediatras, etc., é um pouco da gente, mas vai precisar rever, né, eu estava falando todo um sistema, mas a gente conseguir entender que existe muito mais do que um corpo físico ou do que um corpo bioquímico. E que Uhum. Nós somos, se a gente lembrar ali das contribuições do Humberto Maturana, do Edgar Morin, nós somos seres biopsicossociais, né? Então a gente precisa cuidar desses corpos, a gente precisa adotar o pensamento complexo, talvez como um estilo de vida, para a gente conseguir entender que não existe um ser humano fragmentado. Essa fragmentação que a gente criou aí é justamente o que mais nos limita e mais nos prejudica. A gente precisa levar isso em conta, não pode separar, fragmentar esse nosso ser. Então, essa unidade convive em sociedade, a gente aprende uns com os outros, o contexto em que a gente vive impacta diretamente no nosso comportamento também. Então, tudo isso a gente precisa levar em conta. Nessa pausa que a gente fez, Alcione, eu estava falando aqui para o pessoal sobre esse livro, né, que é o Mito do Normal, tão bacana, assim, tudo que tem a ver com Gabor Maté, me emociona. A gente botou um vídeo dele hoje que ele conta de um evento em que ele deu um tapa na cara do filho dele. Então, olha o tamanho da frustração, né, que a gente pode sentir como pai, como mãe, quando perde-se a cabeça a esse ponto, sobretudo quando você está problematizando justamente isso na sua vida, né? E aí, de repente, você perde a cabeça e faz uma besteira dessas e se arrepende, obviamente. Então, achei muito bonito ele expor essa vulnerabilidade dele. E ele diz, eu não estou nem me desculpando, nem me justificando, nem nada disso. Só estou contando as coisas tal e como elas sucederam. Não há maior humanidade do que essa, né, Alcione? A gente poder entender que a gente é vulnerável. E por mais que a gente estude, por mais que a gente, enfim, esteja envolvido na temática, em algum momento pode ser que a gente cometa alguma falha. E não é que está tudo bem, né? Mas essa falha, ela é um indicador de para onde a gente pode ir, para onde a gente tem que olhar, o que mais falta por estudar. Eu acho que é muito feliz esse tipo de pessoa, cheio de certezas, né? Não, eu sou mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou pai, eu sei o que estou fazendo. Eu acho que são pessoas felizes, né? Ou eu sou educadora, eu sou professora, eu sei o que eu estou fazendo. Porque eu nunca sei o que eu estou fazendo. Eu sempre estou procurando alguém que me ajude a entender se o que eu estou fazendo está certo ou está errado. Sempre estou lendo um livro novo que tente me expandir a consciência. É uma inquietação mesmo, né? Quando você começa a estudar e começa a pôr em xeque todas as suas práticas. Então, eu acho que é muito mais feliz quem veio com certezas, né, Alcione? Tenho certeza que você não tem certezas, né, Alcione? certeza que não. E eu acho interessante olhar para essa questão que hoje essas nossas certezas também vêm desse lugar traumático.
né? A gente tem certezas por quê? Porque a gente tem ali, aonde não me dói, eu tenho certeza que é o caminho que eu tenho que ir, porque o resto me dói. Se eu pisar para cá, eu tenho uma dorzinha, então eu continuo aqui. Se eu pisar para cá, eu continuo aqui. Por isso que eu falo que normalmente, quando a gente se torna mãe, ou quando a gente se torna pai, é onde a gente não consegue mais fugir só das dores. Né? Então, se antes uma relação causava dor, eu fugia dela e assim vai. E não tem como eu fugir ali dos filhos, ou não tem como eu... E daí, o que eu normalmente tento fazer é colocar mais força para que aquilo não me incomode, porque aquilo me dói demais. Assim como os profissionais de saúde. Por exemplo, os médicos, né? Que vão atender um pediatra, que vai atender uma criança. Que fala, não, essa criança tem que ficar deitada, quietinha para eu escutar ela. Quem disse? É óbvio que ele consegue escutar uma criança no colo da mãe, ele consegue escutar a criança com a criança de pé, ele consegue. Mas não, neste momento, pela primeira vez na vida, pelo amor de Deus, eu sou autoridade. A vida inteira eu tive que obedecer meus pais. Agora eu me obedeço. Né? A vida inteira eu tive que me adaptar e ficar quietinha no momento que eu precisava expandir, porque meu pai estava vendo televisão. Agora, essa criança vai ficar quietinha também. Então, é esse lugar traumático que constrói esses profissionais que fica com foco totalmente em atender essas necessidades que foram tanto tempo negligenciadas por quem deveria atender. Então, ele passa aí para esse mesmo lugar, né? Eu preciso lutar para ter minha necessidade atendida. Agora que eu sou adulto, que eu sou médico, estou no topo da cadeia evolutiva do ser humano. E aí vocês vão me obedecer. Não vai ser uma criancinha aí que vai fazer eu ficar escutando ele de pé. Nossa, eu já troquei de pediatra, ó. E hoje a minha pediatra, ela é minha amiga, ela fez nosso curso. E ela fala, Alce do céu, meus pacientes melhoram tão mais rápido. Eu atendo eles no colo da mãe, mamando. Ok, a necessidade do adulto e da criança não atendida ao mesmo tempo. Mas para quê? Antes, o que ela teve que fazer lá? Eu levei muito para minha terapia. Por quê? Porque eram os meus traumas que não me deixavam olhar para a criança como ser integral. Eu olhava para o processo, eu olhava para o resultado. Quantos pacientes eu atendo? E não muda tanto assim o tempo, porque a criança coopera muito mais, porque ela se sente acolhida. Mas acolhimento nunca foi a palavra nesse processo de construção minha. Então, não sei o que é acolhimento. Né? Hoje em dia as pessoas falam, todo mundo fala de conexão, mas como se conectar? A gente não sabe. Porque quando a gente nasceu, a gente era conectado com a nossa mãe. O que a gente foi ensinado? Desconecta. Por quê? Porque essa mãe tem que voltar para o mundo. Desconecta, desconecta, desconecta. Então, eu gosto muito de usar a imagem de um mapa neural, né? Eu falo mapa de mundo. Cada um tem um mapa de mundo no seu caminho. Aquele caminho que eu nasci pronto para construir de conexão, foram lá e colocaram um muro. Então, eu não tenho mais esse caminho no meu mapa de mundo. E aí, como é que eu vou tomar esse caminho no meu dia a dia com a outra pessoa para conseguir entender, por exemplo, que o meu funcionário está me trazendo alguma coisa que para ele é importante? Peraí, eu penso, o que ele está querendo me trazer que eu não estou entendendo? Eu não consigo nem pensar em fazer essa conexão. Eu só quero olhar para o resultado que eu quero e dane-se esse funcionário. E assim é em tudo na vida. Então, não é só os traumas da infância vão prejudicar a sua relação com seus filhos. Não, é quem você é hoje. Em todos os lugares, né? É quem você é hoje no profissional, é quem você é hoje na relação amorosa, que normalmente as nossas relações são quase todas, eu não vou dizer 100% porque eu odeio generalizar, mas são abusivas. Normalmente, ou a gente está abusando, ou a gente está sendo abusado e a gente nem percebe, né? E eu não estou falando só em questões sexuais, eu estou falando em todas as questões psicológicas, emocionais, físicas, logísticas, né? Porque a mulher é super sobrecarregada, não sei por que hoje a gente consegue olhar para isso, porque antigamente não era olhado, era tão normal, e as coisas vão ficando normoses, né? As coisas que a gente vai normalizando, assim. E é tão forte isso, que tem uma história do Gabor nesse livro, que ele fala das doenças da raça negra. Você já chegou nessa parte dele? Não, ainda não. Tô bem no comecinho. Vou fazer um spoiler aí, então. Manda. Essa história, eu acho ela, assim, ela é muito triste. A primeira vez que eu tive acesso a ela, eu chorei muito. Mas ela é para ver essas questões das normoses, né? Nós temos uma ideia de que... Nós temos dados, na verdade. Nós temos dados, informações científicas de que existem algumas doenças que acontecem na raça negra, né? A partir de certa idade. Muito mais do que no branco. Vamos supor, né? Dizendo aqui por essas definições, assim. E aí, é porque é normal da raça negra. O que o Gabor Maté traz? Gente, não é normal da raça negra. O bebezinho que está sendo gestado dentro da barriga de uma mãe preta está sofrendo desde a formação, do início da sua formação cerebral, o racismo que essa mãe sofre, a produção desse cortisol,
desse estresse, a partir da vivência dela, está influenciando a construção do seu organismo e do seu cérebro. Ou seja, as doenças que a raça negra hoje vive na sociedade ocidental, principalmente, ou sei lá, nas comunidades, né, que não são 100% negras, que são mais, são preconceituosas, que produzem essa doença. Não é natural da raça negra, é resultado de traumas, é resultado do racismo, que traumatiza esse organismo e ele vai sendo produzido já com todos esses impactos e lá na frente vai desenvolver essas doenças. Então, quando ele traz isso, ele vai desmistificando isso que a gente vai trazendo. Não, ele é assim por causa... Não, gente, vamos olhar para a essência. Por que que nas comunidades onde não tem racismo, eles não têm essa doença? Né? Se fosse... Por quê? Da onde veio isso? Então, se você vai aprofundando, a gente vai percebendo assim que somos hoje uma sociedade doente, injusta, violenta, preconceituosa, parará, porque a gente começa já assim. A gente já começa a se formar assim. E é isso que você falou, né? Não, a gente tem que mostrar que o mundo é duro para a pessoa ficar com casca grossa para ir para o mundo duro. Ela está sendo criada para produzir um mundo duro. Quanto mais eu acreditar, a criança acreditar que o mundo é duro, mais ela vai produzir esse mundo duro, né? Então, isso também vem para esse lugar. Nós estamos construindo esse mundo duro e alimentando esse mundo duro a partir do momento que a gente prepara a criança dura para o mundo duro. E é isso, assim, né? Tudo hoje é resultado, sim. E não tem como dizer, vai dizer que tudo vem da infância. Claro que nós podemos, no caminhar disso, ir lidando com isso. Mas começa assim lá. Com certeza começa lá. Desde a gestação. Então, desde o estado dessa mãe, né? Desse pai, desse núcleo familiar. Então, não tem... começa aqui. Gente, é muito sistêmico mesmo. E a gente precisa olhar para isso, né? Eu sugiro que todo mundo, se não assistiu ainda, que todo mundo assista a produção da Maria Farinha, que é o começo da vida. Eu acho tão incrível, né? Como ela vai mostrando as diferentes infâncias. A gente não pode falar de infância no singular, porque é muito diferente a infância de uma criança branca e de uma criança preta, no nosso contexto brasileiro ainda, como bem você está colocando, né, Alcione? É muito diferente a infância de uma criança de classe média alta ou de elite social, e uma criança que vive no meio de uma favela, de uma zona de vulnerabilidade ou alguma coisa assim. Então, não há uma infância, há infâncias, né? E essas infâncias, claro, são muito condicionadas pelo contexto. Agora, Alcione, eu queria que você comentasse com a gente, nesse teu curso, eu achei incrível, né? O Bússola de Paz. Que legal, que necessário que é isso, quando você diz descubra o caminho para educar os seus filhos com segurança, construindo um ambiente de confiança e respeito. Que interessante que a gente está tão preocupado no mundo corporativo em construir esse ambiente de confiança. Existe um termo técnico que é segurança psicológica. Hoje a gente não só oferece às empresas a formação sobre prevenção de acidentes físicos, mas a gente também oferece a formação sobre segurança psicológica no ambiente corporativo, mas pouco se fala realmente sobre essa segurança psicológica dentro da própria casa, né? Quando aqui na Reinventando a Educação eu me coloco muito contra o homeschooling, eu coloco justamente isso, nem toda casa vive uma segurança psicológica capaz de garantir que esta criança vai crescer tendo o seu pleno desenvolvimento físico, mental respeitado, né? Então, infelizmente, a cada 15 minutos a gente tem uma menina sendo violentada sexualmente e 75% a 80% dessa violência ocorre dentro da própria casa ou com pessoas muito próximos da casa. Então, vejam só a gravidade disso, de entender a segurança psicológica, né? Mas a gente não está falando só desses casos tão extremos de violência e abuso físico ou abuso sexual. A gente está falando de pequenos abusos que acontecem todo dia e são normalizados como parte de uma criação. Não, mas eu sou um pai ou eu sou uma mãe rígida, eu cobro sim dos meus filhos, porque a única obrigação do meu filho é estudar, porque eu trabalho o dia inteiro, então ele precisa me trazer resultados. Então, olha a quantidade de violências que a gente vai perpetuando e vivendo nesse mundo oprimido-opressor, nessa dicotomia oprimido-opressor,
constantemente. Então, pensando nisso, Alcione, eu queria que você contasse um pouco para a gente qual que é a pergunta que você mais escuta de cara, né? Qual que é a inquietação que você mais escuta de cara nas suas formações, nas suas mentorias. Compartilha com a gente. Com certeza. A pergunta normalmente é: como fazer meu filho me atender? As pessoas mudam o nome obedecer para atender, achando que, já que eu não uso mais a palavra obedecer, eu não sou mais autoritário, né? Uhum. E é um pouco desse espaço que a gente... Eu achei muito legal você trazer isso da segurança psicológica, porque a gente não sabe o que é segurança psicológica. Né? A gente não sabe fazer isso nas empresas porque a gente não tem segurança psicológica, na verdade, em lugar nenhum. Né? Será que com o meu marido eu posso trazer o que realmente está morando ali dentro de mim, as emoções, o que eu penso? Será que tem alguém em algum lugar que eu posso fazer isso? Será que até com a minha terapeuta eu faço ou eu já falo aquele olhar assim, não sei se eu vou falar isso, porque talvez, será que... Então, essa segurança psicológica começa em casa e a gente chama muito, dentro desse olhar da educação consciente, de intimidade emocional. Um lugar onde eu tenha tanta intimidade emocional, entre aspas, dentro de casa a gente chama de intimidade emocional, que eu posso trazer meus medos, que eu posso trazer minha raiva, que eu posso trazer minha angústia, que eu posso trazer minha tristeza, que eu posso fazer tudo sem ter medo da reação do outro. Quando a gente consegue criar esse espaço de intimidade emocional, a gente cria segurança para a criança. Então, você trouxe essa questão da violência sexual. A grande maioria acontece com pessoas de dentro de casa. E todo mundo fala, meu Deus, mas então como é que eu vou deixar essa criança segura? Criando intimidade emocional. Por que a criança não conta para a mãe? Por que a criança não conta para o pai? Por que a criança se submete e continua se submetendo? Porque ela tem muito medo do que ela contar pode acontecer. E se minha mãe deixar de gostar de mim? E se minha mãe achar que eu tive culpa? E se meu pai achar? E se meu pai ficar triste? E se minha mãe ficar com raiva? Então a gente não tem essa segurança psicológica, essa segurança emocional. E é só isso que traz segurança para a criança, porque ela está suscetível. Todos os nossos filhos, todos nós, e até adultos, somos vulneráveis e corremos riscos. Mas se eu tenho um lugar seguro emocionalmente. Porque o que acontece, gente? Quando o abusador abusa da criança, ele é de caso pensado. Ele sabe fazer a criança se sentir mal, se sentir culpada, se sentir parte do processo, se sentir errando junto. E se minha mãe pune os meus erros, se meu pai pune meus erros, se eu não posso chorar, se eu não posso ter raiva, se eu não posso ficar triste com a ordem deles. Por exemplo, muito engraçado, meu filho, eu me esforço bastante para isso, né? Meu filho foi dormir na casa de um amigo e foi super legal, não sei o que, não sei o que. Quando ele chegou em casa, ele chegou triste, chegou chateado, porque ele não queria ter vindo embora. Minha primeira reação, minha primeira vontade é falar o quê? Você quer ficar na casa do seu amigo? Como assim? Aqui em casa, sabe? Como se... Onde já se viu ficar triste porque voltou para casa? Eu respirei, abracei ele. Eu tinha muita vontade, de verdade, de ver ele chegando com aquela cara. Tipo, minha primeira... Aí eu respirei e falei, isso é meu trauma. Isso é É minha rejeição. Isso. É meu medo de não ser o suficiente para ele, de não me sentir amada, de não... Respirei e falei, filho, você queria muito ter ficado do lado. Ele estava muito legal. Eu falei, eu te entendo, vem aqui, me dá um abraço. Ele ficou no meu colo um pouco, não falei mais nada. Fiquei ali respirando junto com ele e tal. Daqui a pouco ele falou, mamãe, foi tão legal, não sei o que. Começou a me contar e tal, e pronto, já estava feliz de novo. Só que a gente não permite a criança trazer isso. A criança não permite a criança dizer, não quero fazer agora. Mas você tem que começar a falar, mas eu não quero fazer agora. Ela não tem essa intimidade para poder dizer se ela quer ou se ela não quer. E você poder chegar num lugar, né, em algum lugar de solução. Não. Os adultos precisam ser atendidos na sua pressa, no seu tempo, na sua expectativa, nas suas necessidades emocionais. Então, filho, demonstre que me ama, demonstre que me respeita. Mas eu não tenho nenhuma, né, compromisso com as tuas necessidades, com o seu tempo, que é diferente o tempo da criança e do adulto. Então, a pergunta que eu mais recebo é como fazer as crianças me atender, porque eu estou a vida inteira buscando isso, alguém me atender e eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Agora meu filho vai ter que me atender, pelo amor de Deus. Eu lembro que eu e minha irmã, a gente tem idade muito próxima e a gente teve filhos muito próximos. E aí, quando eu comecei a estudar e eu falava para ela, ela olhou para mim e falou, não, Alce, pode parar. Agora que chegou a minha vez de mandar, você vai me dizer que eu não vou poder fazer a criança fazer tudo que eu quero. Eu falei, bom, bem na minha vez. O que você quiser, mas, né? Você estava esperando tanto chegar a tua vez e agora talvez não tenha chego ainda.
É bem isso. Eu gosto muito de retomar, gente, a definição que a professora Amy Edmondson, da Harvard Business School, dá para gente sobre a segurança psicológica. Ela está muito focada, obviamente, na segurança psicológica no trabalho. Então, sempre que eu vou lá para o mundo corporativo, para dar formação, mentoria para os altos executivos, eu começo justamente por aí. Olha, a professora Amy Edmondson define segurança psicológica, e ela diz que segurança psicológica é quando nós nos sentimos seguros para sermos quem somos no ambiente de trabalho. Nós nos sentimos seguros de que podemos falar o que estamos vendo, ouvindo, sentindo, vivenciando, sem medo de nenhum tipo de punição. E aí, quando eu dou essa definição, eu faço propositalmente a pausa e peço para os meus executivos pensarem. Antes de a gente falar dos liderados de vocês, vamos falar da casa de vocês? A sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, todos eles podem ser quem eles são, e não há reprimendas, não há chantagens emocionais do tipo, vou ficar triste com você, hein? Mamãe não gosta, muito feio, vou ficar muito triste. Você aceita que o seu filho, a sua filha se divirta mesmo na sua ausência? Isso acontece sobretudo com pais separados, né? Então a criança vai para a casa do pai e a mãe fica aqui nessa ansiedade do que a criança deve estar vivendo, e a criança chega em casa e quando ela percebe que não pode contar o que vivenciou na casa do pai para a mãe, porque a mãe fica tristinha, isso vai dando esta sensação de insegurança psicológica. E aquilo que é o maior medo da mãe, acaba acontecendo, que é o afastamento dessa criança, porque ela não se sente segura e não se sente com vínculo com essa mãe, não se sente segura para ser quem ela é. E o contrário também é verdadeiro. A criança vai para a casa do pai e aí tem medo, ou fica insegura de contar coisas sobre a casa da mãe ou de pronunciar o nome da mãe, né? Gente, a gente precisa olhar para esses adultos, né? Os adultos precisam entender que a ruptura do casal não pode impactar dessa forma a vida da criança, que já foi tão impactada por todo esse contexto de ruptura familiar, de reconstrução de outros núcleos familiares, né? Então é preciso que os adultos se conscientizem disso e sejam felizes com a felicidade dos seus filhos, mesmo quando em sua ausência. Isso é um pouco deixar o ego em segundo lugar, né? E colocar em primeiro lugar aquele ser responsável que quer se curar, que quer se acolher, que quer se cuidar e que quer ser a sua melhor versão, entendendo que a criança está aprendendo não daquilo que ele diz, mas daquilo que ele é. Então, que tipo de pessoa o seu filho vai ser tem muito a ver com quem você está sendo nesse momento para ele. E é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? Qual que é a primeira lição da sua formação, Alcione? A minha primeira lição que a gente sempre traz é a gente entender o que é educação. Para que você educa os seus filhos? Quando a gente chega nesse para quê, então a gente pede para as pessoas listarem 5 objetivos lá no futuro, que a criança de agora, quando tiver lá seus 40 anos, vai olhar para você e vai falar: mãe, pai, obrigada por terem me ensinado, me ajudado a ser com essa e essa habilidade social. Habilidade de vida, valor. E a gente sempre fala, pode ter certeza que ele não vai agradecer por você ter ensinado ele a ser obediente. Então, com certeza, ser obediente não é seu objetivo da educação. Quais são? E aí, quando a gente faz as pessoas se aprofundarem e listarem, elas veem que normalmente são as coisas que mais faltam nelas. E aí vem a segunda lição, que é, vamos olhar pra gente? A gente não vai conseguir educar os nossos filhos, orientar e conduzir no caminho que a gente quer sem olhar para os nossos traumas. Então, nós somos hoje, sim, resultado desses traumas. Nosso cérebro todo foi criado e criando, não só nosso cérebro, mas todo o nosso sistema, né? Foi sendo criado para aprender a sobreviver naquele ambiente. Então, a gente já sabe hoje que o sistema serotoninérgico termina de se formar com 5 anos. Com 5 anos que se forma lá. Ok, mas quem disse que ele se formou adequadamente, equilibradamente? Eu aprendi que eu preciso produzir tais hormônios para sobreviver. Então, hoje, quase todo mundo é ligado no 220. Por quê? Por que a gente produz tanta adrenalina assim? Por que a gente produz tanto cortisol assim? Ah, quando você era pequenininho lá, você não podia ficar
olhando, brincando, porque seu pai e sua mãe chegavam em casa e falavam, como assim? Você não arruma a cama? Você não fez isso? Você não fez tarefa? Você... Então, não, a gente não pode estar presente, viver nosso ritmo, a gente precisa estar produzindo. Então, coloca lá, fica atento, porque senão você pode errar. Se você errar, você vai levar bronca. Então, não brinque de uma forma leve e tranquila, brinque atento. Não, peraí, putz, droga, não quis emprestar, é melhor voltar lá e emprestar logo, senão meu pai vai saber e vai levar bronca. Então, você não tá vivendo a sua infância, criando seus sistemas de uma forma equilibrada. Isso até muito antes, né? Tô lá, acabei de nascer, chorei, minha mãe não me atendeu. Chorei, minha mãe não me atendeu. Chorei, sei lá, segundo dia de vida. Eu ouvia muito pessoas dizendo assim, no hospital, teve enfermeira que falou isso pra mim. Não fica muito com ela no colo desde já, porque senão ela vai se acostumar. Então já deixa ela no bercinho, então a criança estava lá chorando, mas ó, não tem problema, ela já tá aquecida, ela já tá alimentada, agora ela só tá, deixa ela lá para ela ir se acostumando. Então esse cérebro que naturalmente pede contato, colo, somos mamíferos de colo, né? Eu só me sinto segura instintivamente com as partes prontas que vieram do meu cérebro que vão lutar para sobreviver se eu tiver esse contato. E aí a gente está dizendo, não vai ter esse contato. Não vai ter esse contato. E aí o sistema todo do organismo aprende que precisa produzir muito cortisol e muita adrenalina para estar atento caso uma ameaça aconteça. Porque se essa ameaça acontecer, não tem um adulto cuidador ali do lado. Então, o nosso sistema já começa desde o começo a aprender a produzir muito adrenalina e cortisol. E a gente acha que, ai, que besteira esse negócio de trauma, isso aí é tudo coisa psicológica, como se psicológica, aquilo que a gente estava falando, e o bioquímico não fosse uma coisa só, tudo, né? Não uma coisa só, mas tudo completamente conectado. Então, enquanto a gente não entender que hoje é muito difícil para nós estar com a criança no colo, porque a gente não tem esse caminho no nosso mapa de mundo. Gente, eu olho para trás e me parece muito errado ficar com essa criança no colo. Por quê? Porque eu não tenho essas sinapses. Não tenho essa construção, né, neuronal de que colo é uma coisa que realmente... A minha construção é exatamente ao contrário disso. E aí a gente vai precisar realmente reconstruir. E muitas vezes o colo dos nossos filhos é o que vai nos ajudar, sim, a reconstruir esse caminho. Né? A gente vai se curando também nessa relação, mas a gente precisa estar consciente disso, porque senão rapidinho o sistema leva a gente de volta para resultado, para desconexão, para produz cortisol, adrenalina mesmo, não tem problema, até porque lá na frente você vai ficar doente mais rápido, vai comprar mais remédio mesmo, vai, né? E assim a gente começa a alimentar cada vez mais esse sistema de produção, de consumo, de doença, de... Eu fiquei assustada quando o Gabriel Maté falou numa entrevista que teve muitas pessoas que nesse livro, médicos, neurocientistas, etc., pediram para não colocar o nome deles, pediram para colocar pseudônimos, etc., porque eles tinham medo do sistema. Né? Então, eles estavam trazendo dados, informações científicas que, de certa forma, contrariam todo um sistema farmacêutico, sei lá, e eles ficaram com medo, porque senão eles poderiam ser boicotados, pessoas de nome, conhecidas, etc., e pediram para tirar. Então, quão corajoso nós temos que ser para enfrentar, por exemplo, ou admitir que sim, nós somos violentos, que sim, nós estamos dentro de um sistema que quer produção, que quer... E ok, né? Aceite, vamos olhar para isso. Muitas pessoas dizem assim, gente, eu apanhei porque eu tinha que apanhar, meu Deus, até parece que meu pai e minha mãe, se eu não tivesse que apanhar, eles não tinham me batido. Como se você admitisse o resultado negativo disso, você estivesse negando seus pais, né? E aí, assim, coragem para dizer, eu não estou negando meus pais, eles fizeram o que eles sabiam, mas eu preciso ter coragem para aceitar que não foi positivo, que existiam outros caminhos. Cara, se você pudesse aprender exatamente o que você aprendeu, mas pelo caminho do amor, você não acredita que você poderia ser uma pessoa muito melhor hoje? Né? Muito menos traumatizada? E muita gente, para essa sua pergunta, responde que não. Mas isso tem muito a ver com o que vivenciou, o que experimentou. E mesmo sendo ruim, como nós somos seres adaptáveis, há vantagens e desvantagens nisso, né? Uma coisa desvantajosa é que a gente se adapta também a coisas ruins. E a gente normaliza coisas absolutamente ruins para o nosso desenvolvimento. Então, essa é a nossa tensão, né? A gente normaliza e a gente volta para esse lugar ruim, porque ele, no fim das contas, é o conhecido, né? Não tem amigo ou amiga sua
que sempre volta com o ex, e você fala, mas gente, falou tanto desse ex, falou que estava tão ruim essa relação, por que que voltou? Porque é o ruim conhecido, né? Então tem gente que precisa tanto desse controle, dessa segurança na vida, que volta para aquilo que é ruim, seja uma pessoa, seja uma situação. A situação foi super ruim na infância, mas como é um ruim conhecido, e dá muito trabalho conhecer coisas novas e mudar padrão de comportamento, a pessoa volta para lá sem problematizar muito. Então, o que a gente está propondo, tanto aqui na Reinventando a Educação, quanto aqui na Alcione Andrade Oficial, com esse curso maravilhoso de Revolução Parental, é que a gente saia do piloto automático e a gente problematize o que é a educação, né? E a gente não confunda educação com escolarização, que são coisas completamente diferentes, né? Então, a educação é aquilo que todos nós promovemos quando estamos dispostos a tirar de dentro do sujeito o melhor dele e levar para dentro dele também, porque é um caminho de ida e volta, né? Levar para dentro desse sujeito também todo o amor e o acolhimento que a gente puder. Gente, isso não quer dizer ser permissivo, não dar limite para a criança, nunca falar um não para essa criança, está longe disso, está muito longe disso. Só que você pode falar um não berrando, ou você pode falar um não abraçando, acolhendo e explicando, né? Ah, mas Irene, meu filho tem 3 anos, ele não entende. Você está enganado. Permita-se aprender com seu filho. Não importa a idade, pode ser um bebê. Se você explicar, ele já está internalizando pelo teu tom de voz, pelo teu conteúdo não verbal, o que você está querendo passar. E ele já está internalizando o porquê das coisas. Ele já está internalizando que ele é amado, não importa o que ele faça, né? Então, isso do amor meritocrático é uma das maiores covardias que nós, como adultos, podemos praticar. E eu quero acreditar que a gente pratica isso sem querer, só porque a gente experimentou isso e não outra coisa. Então, o convite, gente, que a gente faz para todo mundo hoje é: permita-se experimentar uma outra coisa, permita-se experimentar um outro tipo, um outro modelo de relação, diferente da relação que você teve com os seus pais. Procura um outro caminho, não é para desprezar tudo que você aprendeu, é para partir daí e evoluir, não partir daí e reproduzir e perpetuar, né? A nossa missão como a geração seguinte é melhorar aquilo que a geração anterior fazia, né? Os nossos pais não discutiam como educar filhos, os nossos avós muito menos, os nossos tataravós menos ainda, porque nem existia o conceito de infância. O conceito de infância é culturalmente construído e cada cultura demora mais ou menos para internalizar esse conceito de infância. Infância não é uma fase da vida. Infância é um construto social. Importante a gente saber disso, a gente entender sobre isso, né? O Neil Postman tem um livro que eu gosto muito, que é O Desaparecimento da Infância. Então, ele explica muito essa questão da infância como um conceito culturalmente construído. A nossa tataravó, provavelmente, com 13, 14 anos, já estava sendo estimulada a se casar, né? A gente entende isso como um absurdo hoje, isso é notícia hoje, né? Com 14, 15 anos, estava tendo filho já, aos 20 já tinha 3, 4 pelo menos. Então, olha como a gente desconstruiu esse conceito, né, de adulto, infância, pai, mãe, e a gente vem problematizando isso. Então, claro que a gente quer deixar pessoas melhores na próxima geração, melhores do que a gente é hoje, né? E para isso a gente precisa realmente de um esforço coletivo. Alcione, minha querida, eu quero te agradecer imensamente pela tua disposição e disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. A gente precisa seguir muito, sim, a sua página, espalhar muito o seu conteúdo. Então, quem não segue ainda, corre lá, gente, Alcione Andrade Oficial. Quem não segue ainda, quem é da Alcione Andrade Oficial e não é ainda da Reinventando a Educação, corre para cá, segue a nossa página também no Instagram, a nossa página no YouTube, a gente tem podcast,
acho que essa nossa live também vai para o nosso podcast Reinventando a Educação. Tem muita coisa para a gente conhecer, falar e partilhar com a Alcione ainda. Mas por hoje a gente vai finalizando, agradecendo todos vocês que estão por aí, pela disponibilidade de vocês. Olha aqui de manhã e todo mundo aqui juntinho com a gente querendo aprender. Vocês que entrarão depois, deixem aí os comentários de vocês também, deixem aí perguntas até para a gente poder responder e fazer a partilha. Manda aviãozinho aí para todos os amigos que você conhece, que são pais, que são mães, que são responsáveis. Vamos compartilhar informação de qualidade. O problema não é a internet, o problema não são as redes sociais. A questão é que redes sociais a gente segue, para quê? E o que a gente está aprendendo com cada uma delas. Eu posso falar por experiência própria. Com a rede Alcione Andrade Oficial, eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo. E convido vocês a fazerem o mesmo. Alcione, querida, deixa um recado, uma mensagem final para a nossa audiência e receba aqui toda a nossa gratidão, viu? Irene, obrigada. Meu recado é que a gente precisa de muitos caminhos. Então, a gente precisa pegar esses caminhos, né? A gente precisa estar dentro das organizações, dentro das instituições de saúde, nas escolas. Então, esse trabalho da educação parental que eu faço, ele só vai fazer sentido se o trabalho que você faz realmente alcançar muitas pessoas. Assim como o trauma, né? O trauma, ele não atinge uma área do cérebro, ele atinge nosso organismo inteiro, ele é focado em diversos locais. E quando eu comecei a entender isso, comecei a perceber que não é fazendo um tipo de terapia que eu vou curar um trauma, assim, eu vou precisar olhar para tudo isso em todos os lugares. Eu comecei a entender que isso é sistêmico também na sociedade. Então é isso, se você quer levar para dentro da sua empresa, comece a olhar dentro das casas. Se você quer mudar dentro das suas casas, apoie, ajude, estimule para que as informações cheguem para dentro das empresas, cheguem para dentro das escolas. É tudo um sistema só, assim como nós somos um sistema só, a sociedade é um sistema só. Então eu agradeço muito pelo seu trabalho, Irene. Eu também tenho acompanhado, tenho amado tudo que você traz, conteúdos maravilhosos também. Você tem uma facilidade de falar de assuntos complexos. Eu vou olhando e falando, nossa, olha que delícia o jeito que ela explica. E realmente conseguir colocar em cada lugar. Dentro da escola a gente leva desse jeito, essa mesma informação, como é que chega dentro da organização, né? Como é que chega junto com as lideranças e junto com os liderados. Então, eu agradeço muito também o seu trabalho, agradeço muito essa proximidade aqui que a gente está construindo e com certeza ainda vamos fazer muitas coisas juntas. Obrigada a todo mundo que estava aqui, que a gente possa aí caminhar muito, porque é isso, a gente precisa dessa comunidade, né? Enquanto a gente não se apoiar, a gente não vai conseguir sozinho. Então, temos que ir juntos mesmo. Obrigada, querida. Gratidão imensa e até a próxima, viu? Olha, eu vou terminar aqui lendo uma mensagem da Cláudia Alencar, que ela diz assim pra gente, ó. Queria poder voltar no tempo. 35 anos atrás, quando tive a minha primeira filha, faria tudo diferente. Olha, querida, eu vou deixar uma mensagem aqui para você de todo o meu coração. Eu tenho certeza de que você fez o melhor que você podia com as ferramentas que você dispunha naquela época. Então, não se sinta culpada. Agora que você tem ferramentas novas, você tem uma oportunidade de usá-las com a sua filha, porque acredita, a criança interior dela e a sua estão ali, né, perpetuando o trauma se a gente não olhar para isso. Então, agora que você olhou para isso e agora que você tem ferramentas novas, acolhe a sua filha, elogia a sua filha, como talvez você não tenha feito lá na infância dela. Mostra o quão importante é para você vê-la crescendo, se tornando mulher. E se você tem netos, use essas ferramentas com os seus netos também. E se não é nada disso, vai mandando um aviãozinho aí, ó, dessas informações todas que a gente partilha aqui na live, para todo mundo, porque já é um grande fazer. É só assim que a gente vai curando o mundo. O mundo está doente, o nosso planeta está doente, a gente está doente. Então a gente só consegue se curar se educando, com informação, com acolhimento, com amorosidade, com partilha. Então, bora partilhar muito aí. O Orlando está dizendo aqui, ó, qual a sua opinião sobre os modelos de gestão pública? Eu vejo que autoritarismo, verticalização é um paradigma ultrapassado. Nós precisamos não precisamos de diferenças econômicas tão gritantes entre professores e gestores, chefes imediatos. Ixi, isso aí, Orlando, dá uma live inteirinha para a gente comentar, viu? Mas sobre gestão pública, acho que a gestão pública também devia estar um pouco mais preocupada com educação parental. A gestão pública também deveria investir mais
em levar os pais para dentro das escolas e fazer escola de pais dentro das escolas realmente, para facilitar um pouco o trabalho do educador. O educador pode ter ferramentas de amorosidade e inteligência emocional, mas se essa criança está vivendo violência dentro da casa, é muito difícil que esse educador sozinho consiga mostrar amor para essa criança, porque tudo que o educador faz em 4 horas é destruído em todo o resto do período em que a criança está em casa, se ela continua sendo educada com base em grito, berro, castigo. Então é preciso sim uma parceria muito grande e afinada entre família e escola, para que a família também aprenda a educar, né? Então eu posso compartilhar aqui com vocês várias histórias de professores que achavam que a criança era autista ou achavam que a criança era TDAH e descobriram que, na verdade, essa criança estava passando por uma violência familiar tremenda, por vários tipos de abuso psicológico. Então se sentia retraída na presença de um adulto, porque internalizou a figura do adulto como ameaçadora. Então, puxa, não existe como a gente educar se a gente não incluir todas as pontas, tá? Então a gente precisa aí, ó, estão vendo como a gente precisa da Alcione em muitos outros encontros? Alcione, sinta-se convidada já, querida, a participar aqui com a gente. Compartilha com a gente todo o teu conteúdo, a gente faz questão aqui de divulgar. Acho que é importante a gente estar nessa rede e a gente estar junto. Eu não acredito em competição, acredito em colaboração, em partilha. Não existe concorrência, existe partilha. Então, já sinta essa casa como sua, pode partilhar aqui sempre que você quiser e a gente faz questão de divulgar o teu trabalho. E agradeço mais uma vez por essa grande oportunidade de estar com você. Obrigadão. Beijo, Obrigada gente. Beijo e até a próxima. Beijão. Tchau, querida. Tchau, tchau. Beijo.